Chegamos à metade do nosso curso. Conteúdo muito rico, muito vasto e ainda temos muito para ver na história do Antigo Testamento. Na aula anterior, nós vimos a liderança de Josué, a conquista da Terra Prometida, uma crise espiritual descrita ali no livro de Juízes, o livro de Ruth, enfim. Todas essas histórias revelam uma grande fragilidade na fé do povo. E é nesse contexto que nós chegamos a uma das maiores transições da história de Israel. A mudança de uma organização tribal para uma monarquia. Uma mudança muito grande. Essa mudança não foi apenas uma mudança política, foi também uma mudança espiritual. Depois da morte de Josué, Israel vive uma fase sem uma liderança central. As tribos funcionavam de uma forma independente e isso gerava uma certa fragilidade. A questão não era apenas a ausência de um rei humano. O problema principal era o afastamento do povo da liderança de Deus. A idolatria crescia, a justiça se enfraquecia, a identidade de Israel, alcançada a duras penas no deserto, começava a se perder. Nesse cenário surgem duas figuras muito importantes, Eli e Samuel. Eli era sacerdote e juiz em Israel, ele servia em Siló. Siló era um lugar muito importante, é onde estava o tabernáculo e a Arca da Aliança. Mas a liderança de Eli foi marcada por uma grande crise. Os seus filhos, Ofni e Finéias, corromperam o sacerdócio. Eles abusavam da sua função sacerdotal, eles tratavam o culto a Deus com muito desprezo. O que fica premente nesse momento é que uma instituição religiosa pode continuar existindo, mas perder a sua essência quando falta a fidelidade ao Senhor. A Arca da Aliança, acredite, chegou a ser usada em uma batalha. Eles levaram a arca para a batalha como se fosse um objeto mágico. Israel é derrotado, a arca é capturada, Siló entrou em uma grande decadência e a mensagem aí fica muito clara. A presença de Deus não pode ser manipulada. Samuel entra em cena. Conhecemos a história e sabemos que desde criança Samuel foi dedicado ao Senhor. Ele cresce ouvindo a voz de Deus e se torna profeta, sacerdote e juiz. A sua liderança traz um período de restauração. Israel é convocado ao arrependimento, o povo abandona os seus ídolos, busca novamente o Senhor, experimenta vitórias contra os filisteus. Samuel é uma espécie de eixo que liga esses dois períodos, o tempo dos juízes e o início da monarquia. Ele mostra que a verdadeira força de Israel não estava em estruturas humanas, mas na dependência de Deus. Quando Samuel envelhece, os líderes de Israel fazem um pedido: constitui-nos um rei como todas as nações. Você pode ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 8. Você sabe por que no Antigo Testamento é sempre no masculino? 1 Samuel, 1 Crônicas. É porque no Antigo Testamento são livros, então é no masculino. Já no Novo Testamento é no feminino porque são cartas. Só uma informação. Esse período ele revela uma insatisfação. E correndo o risco de soar repetitivo, uma insatisfação política e uma crise espiritual. Eles queriam um líder visível. O povo de Israel queria um rei como os outros povos tinham reis. Eles queriam alguém que organizasse o exército, que trouxesse segurança, que desse estabilidade, mas Deus mostra a Samuel que, na verdade, não era ele que estava sendo rejeitado, e sim o próprio Deus. O problema
O problema na realidade não era ter um rei. O problema era a motivação do povo. Israel queria ser parecido com as outras nações. Eles estavam trocando a confiança no governo de Deus pela segurança de uma estrutura humana. Deus então orienta Samuel a ungir Saul. Saul tinha características que impressionavam. Saul era alto, forte, bonito. A Bíblia diz que do ombro para cima não tinha ninguém que se comparasse à sua beleza. Ele parecia exatamente o tipo de rei que o povo desejava. No começo, Saul teve grandes vitórias importantes. Ele liderou batalhas, fortaleceu Israel e trouxe uma organização militar, tudo que o povo queria. A monarquia trouxe benefícios, maior unidade nacional, um exército organizado, estabilidade política, mas também trouxe novos riscos. Agora, quando o líder falhava, toda a nação sentia as consequências. O grande problema de Saul não foi a falta de capacidade, foi a falta de obediência. Em Gilgal, ele oferece sacrifícios sem esperar Samuel. É impressionante, mas ele faz isso. Depois da guerra contra os amalequitas, desobedece à ordem de Deus. Saul queria agradar e preservar a sua imagem. A frase de Samuel resume muito bem essa situação. Samuel diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Saul nos ensina que liderança sem submissão a Deus pode produzir resultados externos, mas termina em fracasso espiritual. A transição para a monarquia mostra uma grande lição para o povo de Israel. Israel precisava entender que nenhum sistema humano substituiria a presença de Deus. Um rei poderia organizar um exército, poderia conquistar territórios, mas somente Deus poderia sustentar a identidade do povo. A história de Saul prepara o caminho para o próximo grande personagem da história bíblica, Davi. Na realidade, Davi e Salomão, dois grandes personagens. Mas esse é o conteúdo do nosso próximo encontro. Será um prazer nos encontrarmos em breve. Fica com Deus, Deus te abençoe.